fala é a tia Larissa. E aqui é a tia Bianca. E temos um amigo especial hoje. E esse amigo é o Lucas! Dá um oi pra câmera, Lucas. Fala oi. Oi! Manda beijo. Um beijo. Beijo, pessoal. E hoje, amiguinhos, nós vamos falar de um assunto muito legal. O assunto de hoje é tempo. E existe tempo para todas as coisas. E para esse assunto, nós vamos fazer uma oficina. E para essa oficina, nós vamos precisar de alguns materiais. Copo descartável, quem tiver em casa. Sementinhas, pode ser de qualquer alimento, de feijão, aquilo que vocês preferirem. E vamos precisar também de algodão. Não é, Lucas? Olha só. E para essa atividade de tempo, nós vamos aprender que nós temos que esperar, porque nem todas as coisas acontecem da forma com que a gente quer. E na Bíblia fala, aí tem no livro de Eclesiastes 3, que há tempo para colher, há tempo para plantar, para rir, para chorar. E com isso aprendemos que há tempo para tudo. Há tempo para a gente assistir televisão, para brincar, para comer, para dormir, para acordar, para sair, para passear. E com isso, com a pandemia, a gente vê que não temos mais esse tempo, não é verdade, Lari? Isso mesmo, tia Bia. E às vezes a gente fica muito ansioso querendo que as coisas acontecem no nosso tempo, só que nós temos que esperar a vontade de Deus, né, tia Bia? E para isso nós vamos fazer hoje a nossa oficina, porque nessa oficina nós vamos trabalhar o tempo. Vamos lá? Primeiro a gente vai colocar a semente dentro do copo. Lucas, agora nós vamos colocar a sementinha. Pega a sementinha e coloca dentro do copo. Muito bem! A gente coloca agora o algodão. Pega o algodão. Lucas, o algodão. Isso. Muito bem! Muito bem! Parabéns! E para essa sementinha crescer, o que nós precisamos para colocar nela? A água! Porque a água ela é muito importante para que esse tempo aconteça de forma perfeita. Vamos lá? Coloca a água. Coloca a água. Muito bem. Também precisamos de amor, precisamos de ter paciência também, para que ela venha o quê? Florescer. Olha que legal, Lucas. Vamos colocar a jarra aqui. E olha que linda essa plantinha. E essa planta só floresceu assim porque nós esperamos o tempo dela. Não é, tia Bia? Isso mesmo. E o tempo de Deus, que a gente tem que aprender a esperar sempre. Principalmente esperar em Deus. E temos que lembrar que esse tempo que a gente está vivendo, que esse tempo da pandemia, sem encontrar nosso amiguinho da escola, ou até mesmo vir aqui para a igreja encontrar as nossas tias daqui, não é verdade, tia Lara? A gente tem que saber esperar, porque o momento certo, quando tudo isso passar, vai ser um tempo novo, um tempo de abraçar, de reencontrar os nossos amigos da escola, de brincar com eles. Então a gente tem que ter paciência e muita calma, porque isso vai passar, tá bom, amiguinhos? E hoje, para completar o nosso tempo de Deus, aquilo que nós aprendemos no Casa Kids, nós vamos falar um pouquinho do Lucas. O Lucas, ele é filho da tia Lari e do tio Júlio. O Lucas, ele é uma criança que ele tem uma condição diferente. O Lucas, ele é uma criança autista. E essa semana nós estamos comemorando o orgulho autista. Assim como o Lucas é o resultado do tempo de Deus, eu e o papai dele também somos, porque nós tivemos que esperar cada etapa da vida dele com paciência e entender qual eram os planos de Deus para nossa vida. Não é, Luquinhas? Então é isso, galerinha! Hoje nós aprendemos sobre o tempo de Deus. Isso mesmo, tia Lari, aprendemos sobre o tempo de Deus. Que temos que esperar e confiar em Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, não é, tia Bia? Isso mesmo. Vamos dar um beijo pro pessoal? Manda um beijo, Luquinha, assim, ó. Um beijo! Dá tchau! Tchau!
Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Cada vez que eu venho para cá, eu espero que seja o último, que no próximo a gente possa estar juntos aqui, adorando e louvando o nome do Senhor juntos. Amém? Mas enquanto isso não acontece, nós continuaremos nos nossos lares com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, que é Jesus, que é adorar a Ele, que é continuar na presença dEle. Amém? Quero que você na sua casa aí entre com a gente num espírito de adoração nesse momento, que a gente possa juntos, você na sua casa e a gente aqui, estar no mesmo espírito de adoração e juntos render a Deus o melhor que nós podemos. Amém? Vamos lá? 3, 4. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Nesse momento eu quero que você feche os seus olhos na sua casa e nós não precisamos lembrar de tudo que a gente está passando nesse momento. Toda hora nós somos lembrados pela mídia, toda hora que a gente sai da nossa casa tem alguém com máscara que nos lembra de tudo que nós estamos enfrentando. Todos os lugares têm aviso para você passar álcool em gel. Então não tem como a gente esquecer dessa pandemia, dessa quarentena, de tudo que nós estamos enfrentando. E eu queria que você lembrasse também, neste momento, que o seu Deus, Ele continua sendo bom. Mesmo em meio a tudo que nós estamos enfrentando, mesmo em todas as dificuldades,
Mesmo se você está enfrentando dificuldade no seu emprego, se a sua empresa está com problema, não sei o que você tem enfrentado nessa quarentena, nesses dias, todos nós temos sentido de uma forma ou outra. Mas uma coisa que não muda é que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e a palavra dele diz que tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não há situação, não há causa, não há coisa que não coopere para o bem de nós, daqueles que amam a Deus. Então eu quero que você coloque isso no seu coração, e da mesma forma que nós saímos de casa e se lembramos da pandemia, nós acordamos e nos lembramos disso, que você também se lembre que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele não muda, as circunstâncias não mudam ao nosso Deus. Ele continua sendo Deus de ontem, de hoje e eternamente será. E é isso que nós cremos. Vamos declarar isso junto mais uma vez. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Aleluia. Ele continua sendo bom. Glória a Deus. Ao que estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Anseia por ti. Estás assentado no trono, e ao
Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare: poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declare mais uma vez. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Só por ti, Jesus. Poderoso Deus, Só tu és. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Só tu és. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
poderoso, Senhor. Toda honra e toda glória, toda majestade entregamos a Ti. Pois o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é digno, Senhor, da nossa rendição. E nesse momento Te agradecemos pela Tua palavra, pelos Seus louvores. E esse é um momento muito importante, porque nós já adoramos a Deus e daqui a pouco nós vamos entrar na palavra. E é o momento onde você pode exercer a sua fidelidade ao Senhor, a sua generosidade. A gente vai estar deixando aí no telão o número da conta, para que você possa, da sua casa, ajudar a instituição Casa Favorita. A igreja física está fechada, mas a gente ainda precisa da sua contribuição, a gente precisa da sua generosidade, a gente precisa do seu comprometimento com a palavra. Então esse é o momento que a gente vai deixar aí para vocês, ao som dos louvores, para que você anote aí os dados e cumpra com a obrigação na casa de Deus. Amém, gente? Eu queria primeiramente dar boa noite para você que está na sua casa aí, na sala da sua casa, ou pelo celular, ou qualquer outro lugar que você esteja vendo esse vídeo. E antes de começar a palavra, queria agradecer à Igreja Casa Favorita por essa confiança na minha vida, de estar passando a palavra para vocês. Então, queria agradecer aos pastores. E é muito bom estar falando daquilo que Deus tem feito sobre a nossa vida. É muito bom estar falando sobre tudo que Deus representa para nós e tudo que Ele tem apresentado através desse relacionamento. E a palavra que Deus preparou e que Deus colocou no meu coração para essa noite é algo que Ele tem falado muito comigo nesses últimos tempos, que é a respeito de maturidade, a respeito de conhecer mais a palavra, conhecer mais a Deus. E o tema da palavra é: conhecereis a verdade. E antes de estar começando, a gente vai fazer uma oração. Feche seus olhos aí na sua casa e peça para que Deus fale com você abertamente e claramente. Pai, nós Te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Sua voz. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor se manifesta através da Sua palavra. E é através dela que possamos encontrar e reconhecer o Senhor sobre a nossa vida. Que através da palavra dessa noite, o Senhor venha despertar em nós o desejo de Te buscar cada vez mais. Te damos liberdade, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. E que o Senhor encontre em nosso coração um terreno fértil, onde a Sua palavra venha e ela faça valer a pena, Pai. Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, gente? Então, a palavra que Deus entregou para mim nessa noite é a respeito de conhecimento, a respeito de buscar mais a Deus, a respeito de entender mais sobre o Seu reino, sobre o reino espiritual. E o tema da palavra hoje é: conhecereis a verdade. E essa busca por conhecimento é um desejo do ser humano. Essa busca por entender mais das coisas, né? A gente estuda sobre vários assuntos e quando nós somos enxertados nesse reino de amor através de Jesus Cristo, através do Seu sacrifício, e entendemos esse sacrifício e aceitamos ele sobre a nossa vida, é mais do que importante e é mais do que necessário que a gente busque o conhecimento sobre o reino de Deus, que a gente busque o conhecimento sobre o reino e a área espiritual, para que a gente se achegue mais perto de Deus, para que a gente se aproxime mais de Deus. E quando a gente vai buscando esse conhecimento, cada vez que nós nos aprofundamos mais sobre essa palavra, cada vez que nós buscamos entender um pouquinho mais, todos os caminhos levam para mais próximo de Deus. E quando a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai conhecendo o Seu coração, vai conhecendo a Sua vontade, vai conhecendo o propósito de Deus para a nossa vida. Porque se tem uma coisa que a gente tem muito claro na nossa vida, é o que a gente espera de Deus. Isso eu tenho claro. Se Deus perguntar para mim: Kenny, o que você quer hoje? O que você quer que eu te faça? Eu tenho na ponta da língua: eu quero as suas bênçãos, eu quero os seus milagres, eu quero as suas maravilhas, eu quero a sua prosperidade, eu quero a sua paz, eu quero a sua graça, eu quero tudo que o reino tem para oferecer. Mas uma pergunta que muitas vezes nós não fazemos é: o que Deus espera de nós? Sabe? De que maneira eu e você
podemos expressar através da nossa vida aquilo que nós temos recebido de Deus. E entender essa necessidade de Deus faz com que a gente busque cada vez mais. E quanto mais nós conhecemos a respeito de Deus, quanto mais a gente vai entendendo sobre a necessidade de Deus, mais ela vai levando para o mesmo caminho. E esse caminho que a gente vai falar sobre esse caminho hoje, que é através da palavra de Deus, ela tem que ser uma fundação sólida sobre a nossa vida, né? Todos os caminhos que aproximam de Deus, todos os caminhos que revelam a Deus, levam para a sua palavra. Entender que nós somos transformados por Deus é uma necessidade, mas nós temos que entender que nós temos que ser transformados por Deus através de uma fundação sólida, através, de uma base sólida. E essa base sólida que vai fazer com que a nossa fé seja forte, que a nossa fé seja inabalável, é a palavra de Deus. Esse é o legado que Deus deixou para nós. Esse é o presente, esse é o tesouro que Deus deixou para que eu e você pudéssemos entender e conhecer mais a Deus. E tem um versículo que eu gosto muito na palavra de Deus, que esse versículo ele resume não só a importância, mas o que a palavra tem que representar para a nossa vida. E esse versículo está em 2 Timóteo 3,16, ela fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é completa para o nosso espírito, ela é completa para a nossa vida. Todas as vezes que nós precisamos fortalecer a nossa fé, nós temos que ir direto para a nossa fundação, nós temos que ir direto para a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a palavra. Só que com esses tempos mais atuais, muitas vezes nós não damos a importância que a palavra tem, porque hoje se você abrir a internet, né, e jogar ministrações de um tema da sua vontade, um tema específico, você vai achar várias ministrações, né, principalmente nesse tempo onde a internet tem aumentado, né, por causa do fim das igrejas, né, temporário da igreja física. Se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar ministrações de qualquer tema que a gente procurar, né, ou até mesmo antes, quando as igrejas estavam abertas, né, a gente via para o culto de domingo ou no culto de sábado, nós éramos revelados através dos pastores, através de uma ministração na internet, nós éramos revelados. Então, como nós já temos essa revelação externa, né, das pessoas, muitas vezes nós não buscamos a revelação para a nossa vida. Mas uma coisa que eu quero deixar para você, e aquilo que Deus tem falado no meu coração esses dias muito claramente, e eu espero que você entenda da mesma maneira que eu entendi, é que é importante a gente buscar essas revelações externas. É importante a gente procurar se alimentar da palavra, alimentar o seu espírito, né? É importante e primordial que a gente viva em comunhão na igreja. Isso é importantíssimo, isso revela o nosso caráter em Deus. Mas entenda uma coisa, Deus não nos chamou para que a gente viva apenas de revelações externas. Eu vou repetir isso para você. Deus não nos chamou para que a gente viva apenas de revelações externas. Deus nos chamou para que a gente viva através das inspirações de Deus. E não tem como a gente ser inspirado por um caminho diferente se não for através da palavra. Sabe? E às vezes a gente não dá tanta atenção para a palavra, mas a gente dá atenção para tantas outras coisas, né? Se você perguntar para alguém aí, às vezes está na sua sala e pergunta: você conhece em que temporada que está a Casa de Papel agora? Ele vai saber te responder, com certeza. Né? Num tema mais atual agora que eu posso falar para vocês, a respeito de política, todo mundo está falando de política hoje, né? E você fala de política, o cara é um expert em política, sabe tudo, cara. Falar de novela e futebol, então, não precisa nem falar, né? As mulheres com as novelas e alguns homens, mas principalmente os homens com futebol, o cara sabe tudo do seu time, as contratações, sabe tudo. Mas quando se trata da palavra de Deus, às vezes ele não tem uma experiência rasa através da palavra, sabe? E esses dias, assistindo uma dessas ministrações de internet, por isso que é bom você ter esse conhecimento da palavra,
Por isso que é bom você ter essa fundação sólida. Eu vi uma definição que me chamou muita atenção. O cara falou assim, olha, hoje nós não precisamos mais buscar a lei, né? Hoje nós não precisamos mais buscar a lei como antigamente, porque Jesus já morreu na cruz, nós estamos vivendo no tempo da graça. Hoje nós vivemos no tempo da graça, Jesus anulou a lei. E quando eu ouvi isso, cara, meu espírito se incomodou, porque é verdade que nós vivemos no tempo da graça. Isso é uma verdade, graças ao sacrifício de Jesus, ao seu sangue derramado, à redenção de Jesus, nós vivemos o tempo da graça. Mas a graça de Deus, ela não é barata, sabe? A graça de Deus, ela não é barata. E a gente vê isso no ministério de Jesus. Jesus teve todo o zelo, todo o cuidado possível, e ele se apossou da palavra através da vida dele. Então Jesus não veio para anular, Jesus não veio para abolir a palavra de Deus, Jesus veio para nos mostrar de uma maneira simples e eficaz como nós vamos aplicar a palavra de Deus sobre a nossa vida, sabe? Então a gente tem que entender isso. Jesus não veio para nos afastar da palavra, muito pelo contrário, Jesus veio para nos aproximar dela. E se a gente entender isso, né, todas as vezes que nós entendemos essa necessidade de se aproximar da palavra, todas as vezes que nós nos aproximamos mais de Deus, todas as vezes que nós entendemos que quanto mais próximo de Deus nós chegamos, mais nós precisamos ser transformados, né, mais nós precisamos renunciar à nossa vida, mais nós precisamos negar a nós mesmos, sabe? A gente entende que a gente precisa ter uma característica específica. E essa característica específica na questão da palavra, que vai fazer toda a diferença nessa questão da revelação e da inspiração, é nascer do Espírito. Eu quero que você preste um pouco atenção sobre esse assunto, que Deus falou muito claramente comigo há um tempo atrás sobre isso, e era uma coisa que eu não entendi a primeiro modo, mas que me abriu muito a mente a respeito desse assunto, que quando a palavra fala sobre nascer do Espírito, e a gente entender da maneira prática, da maneira baseada na palavra, a gente entende o porquê que esse termo nascer do Espírito é tão importante para nós. Porque se a gente voltar à origem, né, à criação do homem, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, à base do barro, mas o que faz com que eu e você se tornasse essa pessoa que nós somos, né, com a inteligência, com a ciência, né, o que a ciência fala dos homo sapiens, foi o sopro do Espírito. Então quando Deus sopra o sopro do Espírito de Deus sobre a nossa vida, quando Deus enxerta em nós esse Espírito, nós começamos a vivenciar um relacionamento com Ele. Deus criou o homem através do seu Espírito, para que eu e você pudesse se relacionar com Ele, sabe? Entender essa necessidade da nossa vida, é fazer com que a gente questione, não o que eu e você precisamos de Deus, mas o que Deus espera de nós. E estudando sobre isso, eu entendi que Deus tem uma expectativa muito grande sobre a nossa vida. E a palavra, ela é bem clara nesse sentido, né? Talvez nem as pessoas que estão muito próximas de você tenham uma expectativa muito grande de você mesmo, né? Porque às vezes, né, eu vou falar mais dos filhos, às vezes o seu filho dorme até meio-dia, você fala, ei, esse menino aí não vai virar nada. Mas Deus tem uma expectativa muito grande sobre a sua vida. E a palavra nos confirma isso. Em Gênesis 17:1, Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Jesus complementa em 1 Pedro 1,16, fala, sede santos, porque eu sou santo. E o apóstolo Paulo termina falando em 1 Coríntios, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nascer do Espírito é ser reconstruído, não as nossas convicções, mas a imagem e semelhança de Deus. Quando nós nascemos do Espírito, nós nos aproximamos cada vez mais do caráter e da vontade de Deus para a nossa vida. E tem uma passagem que ela narra muito bem sobre esse assunto, e é um dos diálogos mais conhecidos da Bíblia, e que fala sobre esse tema nascer do Espírito. Ele está lá em João 3, do 1 até o 12, mas eu vou dar uma resumida aqui para vocês, que é a passagem da conversa de Nicodemos com Jesus.
Sabe, Nicodemos chega em João 3:1, fala: e veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. E Jesus dá meio que uma esnobada e já vai direto ao ponto, no versículo 3, e fala: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus termina: aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Cara, é uma das conversas mais loucas que tem na Bíblia. Eu confesso para você, porque se a gente entender o contexto dessa palavra, o contexto dessa conversa, entender quem era Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. A palavra em hebraico que era anunciada em Nicodemos chamava ele de governador da lei. Ele era um cara que conhecia a palavra de maneira exímia. Na verdade, os fariseus tinham essa característica de ser conhecedores da palavra, conheciam como ninguém, e eles se gabavam disso. Só que essa resposta de Nicodemos mostra não a sua ignorância a respeito do tema, mas mostra a sua total incapacidade de entender o sentido real da palavra. Porque quando se trata de nascer de novo, se trata de uma reconstrução, sabe? Se trata em fazer algo novo. E tem uma passagem em Jeremias, que é uma passagem muito linda, que fala em Jeremias 31:28, fala: é preciso arrancar e derrubar e transformar, para que depois você edifique e plante. Então, quando se trata de nascer pelo Espírito, se trata de reconstruir, não de uma reforma. Eu já morei em uma casa antiga reformada. Quem já morou aí, diga amém. Amém. Cara, quando eu entrei na casa, ela tinha sido recém-reformada, e ela era uma casa velha, e as paredes estavam lisinhas, sabe, branquinha, sabe, não tinha uma infiltração, não tinha um vazamento, mas com o passar do tempo ela vai mostrando da onde ela foi edificada, e aquele mofo vai saindo nas paredes. No meu caso lá, eu morei 3 anos nessa casa, chegou um dia até que a pia da cozinha caiu. Então assim, você pode até tentar reformar a sua vida. Nessa conversa específica, eu acho que foi isso que mais pegou na conversa de Nicodemos. Ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha edificado sobre a vida dele. Ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha se levantado, daquilo que ele tinha conquistado. Sabe, ele não queria abrir mão da sua religiosidade. Ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha conquistado. Sabe, então, não se trata de uma reforma. Não se trata de tapear ou de fazer... tapar o sol com a peneira. Se trata de renascer, de reconstruir, começar do zero, através de uma fundação sólida e forte e confiante naquilo que é a base da nossa vida cristã e da nossa fé, que é a palavra de Deus. Sabe, não se trata de uma religião, porque Jesus é a religião verdadeira. A religião vem de religar. Jesus veio nos religar com a palavra. Jesus veio nos religar com Deus, para que eu e você vivesse essa fé inabalável. E todas as vezes que nós entendemos sobre esse assunto tem que gerar em nós uma transformação. E essa transformação vem de 2 características básicas. A primeira dela é a obediência. Obediência no sentido de dependência. E como é difícil depender. Como é difícil depender. Porque não tem como nós dependermos de alguém se nós não conhecemos essa pessoa. Isso é uma base do relacionamento cotidiano. Você conhece a pessoa, você conheceu ela no primeiro dia, você fala assim: não, toque a minha carteira com R$1.000. Ninguém faz isso. Ou então você conhece a pessoa e fala: toque a chave da minha casa. E no nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Sabe, não tem como nós dependermos de Deus se nós não conhecermos a Deus. Então, para que eu e você dependa de Deus, nós precisamos buscar a Deus. E isso é muito louco, porque fala de uma autonomia espiritual. E eu acho muito legal, porque a Casa Favorita tem
tocado muito nesse tema de uma maneira corajosa e totalmente inspirada pela palavra de Deus a respeito de autonomia. E o mais engraçado e louco a respeito desse tema é que quanto mais nós queremos nos tornar autônomos na fé, mais dependentes nós nos tornamos de Deus. Porque nós conhecemos cada vez mais o seu caráter, nós conhecemos cada vez mais o seu tempo de agir, confiamos cada vez mais. Então, a primeira característica é a obediência, a segunda é a renúncia. E quando nós não entendemos a revelação da maneira que realmente é, nós temos um preconceito quando se fala de renúncia, né? Porque a primeiro modo, quando a pessoa não entende sobre esse novo nascimento, ela enxerga a renúncia como loucura ou como um sofrimento, sabe? O sofrimento no sentido de falar assim, nossa, agora eu tenho que abrir mão das coisas que entre aspas, eu gosto, né? E as pessoas lá de fora olham pra gente e falam assim, eu me lembro quando eu converti, e eu não era uma pessoa que nasceu em berço cristão, muito pelo contrário, eu tinha muitos problemas na minha vida, então eu vivi de uma maneira muito desregrada. E eu me lembro quando eu converti, que uma das brincadeiras que as pessoas falavam, as pessoas que me conheciam de tempos atrás, falavam assim, mas agora você não bebe, agora você não fuma, agora você é um beato de igreja, né? Ou então agora você dá dinheiro para o pastor. É essa visão que as pessoas lá de fora têm, quando se fala de cristianismo no sentido de renúncia. Essa é a visão. Mas eu e você, quando somos inspirados por Deus, através do sacrifício de Jesus, nós não apenas entendemos a importância da renúncia, a importância de nascer de novo, né? A importância de abandonar as coisas velhas e viver aquilo que a palavra fala que é o novo de Deus. Nós não entendemos apenas como necessário, mas nós entendemos ela como uma esperança nova para a nossa vida. Isso fica muito claro com o ministério de Jesus. Porque Jesus veio de uma maneira diferente do que os religiosos esperavam, né? Jesus se assentava com os pecadores, ele se assentava com as prostitutas, né? Ele se assentava com os fariseus, com os publicanos, com os gentios. Agora, é até emocionante entender, porque quando nós somos apresentados a essa fé, quando nós somos apresentados a esse Cristo, que nos apresenta essa nova vida, sabe, nós entendemos ela como uma esperança nova para mim e para você que está assistindo aí na sua casa, porque eu fico imaginando a prostituta, refém dos seus prazeres, refém da imoralidade sexual, e Jesus fala assim, olha, eu tenho uma vida nova para você, uma vida de santidade, uma vida de satisfação, sei que você precisa vender o seu corpo, sabe, o publicano, quando Jesus apresenta para ele uma vida nova, ele fala assim, olha, abandona, hoje eu tenho uma vida nova para você, com comunhão, com aceitação, com amor, sabe, para nós gentios, cara, isso fez uma diferença muito grande, porque Jesus apresentou para nós um privilégio que era só dos judeus, e hoje eu e você estamos aqui, porque um dia Jesus morreu na cruz por nós, ele se sacrificou, obedecendo e renunciando ao trono, para que eu e você pudéssemos viver essa nova vida. Isso é lindo, porque Jesus veio para tirar os privilégios, ele veio para nos enxertar nesse reino de amor. E eu fui ministrado há um tempo atrás sobre esse assunto, e eu queria passar para vocês, isso fica bem claro, porque a palavra de Deus fala que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga, e ele se rasga de uma maneira incomum, né? A palavra fala que o véu do trono se rasga de cima a baixo. Isso demonstra uma coisa, demonstra que não foi eu e você que fomos religados a Deus, mas foi o próprio Deus, a preço de sangue, a preço de cruz, que pagou o preço por mim e você, para que Ele pudesse se religar à sua criação. Então é tudo para Ele, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele, é tudo sobre o seu sacrifício. Então quando nós temos essa fundação sólida, sabe, quando nós temos essa base firmada, não importa a estrutura que vai ser levantado, importa a nossa fundação, e a fundação da nossa fé sempre será a palavra de Deus.
para todos os caminhos que a gente percorrer no sentido espiritual, todos eles têm que levar para a palavra de Deus, porque não temos como conhecer a Deus se não conhecermos a sua palavra. E principalmente nesse tempo, né, onde a igreja física não está aberta, é um tempo onde eu e você temos que fazer prova, não do Deus que a gente serve, porque Ele já não deve mais nada para nós, Ele já fez tudo por nós, mas provar a nossa fé para Ele. Sabe uma coisa que tem acontecido, e sem hipocrisia eu posso falar que eu já pensei e penso muitas vezes assim, que a gente cria uma fantasia na nossa vida espiritual, uma utopia, sabe, de que agora eu sou crente e nada de mal vai me acontecer, sabe, a gente usa a palavra de uma maneira religiosa e fala assim, nenhum mal chegará à sua tenda, né, o devorador não pode te tocar, de uma maneira religiosa. Mas se tem uma coisa que Deus não faz e nunca fez na Bíblia, foi maquiar o Evangelho. A palavra de Deus fala que Jesus fala, olha, tem de bom ânimo, sabe, no mundo tereis aflições, mas ele termina, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nunca fez uma fantasia do Evangelho. E tem uma passagem que deixa isso bem, bem claro para nós, que é a passagem da ressurreição de Lázaro. Né, a palavra de Deus fala que Lázaro estava doente, e para que a gente entenda, Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Todas as vezes que Jesus passava por Betânia, né, e a gente já tem várias passagens bíblicas de Jesus na casa de Lázaro. Então Lázaro era um amigo de Jesus, um amigo íntimo de Jesus. Só que Lázaro fica doente, e as irmãs de Lázaro pedem para que vá avisar o mestre que o seu amigo está doente. E Jesus toma conhecimento da doença de Lázaro, mas ele não consegue chegar a tempo, e Lázaro morre. E só que Jesus lança uma palavra profética, fala assim, olha, essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do Filho de Deus seja engrandecido. E Jesus, no caminho para o sepultamento de Lázaro, Marta vai ao encontro de Jesus e fala, Jesus, se você tivesse vindo a tempo, meu irmão não tinha morrido. Sabe, é essa utopia que a gente tem, né? Se você tivesse chegado ao tempo, meu irmão não tinha morrido, né? E Jesus dá algumas explicações para ela, fala, seu irmão vai ressuscitar. E ela fala assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia e tal. E Jesus vai até o sepulcro, onde já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E sabe, entre esse caminho e até a ressurreição, tem uma passagem muito legal, que fala que Jesus, se compadecendo das irmãs e dos amigos, Jesus chorou. Sabe uma coisa que muitas vezes entra no nosso coração nesse tempo, é que quando a gente está passando por uma dificuldade, quando a gente está passando por um momento de tribulação, de angústia, de incerteza, a gente acha que Jesus nos abandonou, a gente acha que Ele se esqueceu de nós. Sabe, eu posso dar um testemunho para você. Há um tempo atrás, eu passei por um momento de muita dúvida, de muito questionamento, e eu não sabia o que fazer, e eu comecei a orar incessantemente para que Deus me respondesse. E eu orei, 1 semana, 2 semanas, orava todos os dias, incessantemente, para que Deus me respondesse. E sabe o que Deus falou para mim? Nada, durante essa oração. Aí, na nossa fragilidade, sabe? Na nossa fraqueza, a gente fala assim, mas Deus se esqueceu de mim. Sabe, Deus podia me livrar da minha dor, Deus podia me livrar desse sofrimento, Deus podia me poupar. Mas a gente tem que entender que Deus não nos poupa das nossas dores e frustrações, e Ele não faz isso porque Ele se esqueceu de nós. Mas Ele não vai fazer isso porque Ele te ama, Ele não vai te poupar também porque Ele te ama. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem com que a gente fique mais próximo de Deus. Tem momentos que acontecem na nossa vida, principalmente esses momentos de tribulações, fazem com que a gente fique mais sensível a Deus. E enquanto eu estava nessa dúvida, nesse questionamento, sabe, até meio chateado com Deus porque Ele não estava falando comigo, tem uma palavra
em Hebreus 15, que fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus se importa com nós. Jesus se importa com a minha vida e com a sua vida. Jesus se importa com a minha luta e com a sua luta. Jesus se importa com o seu sofrimento e o meu sofrimento. Mas por se importar, Ele deixa com que a gente passe. Porque tem coisas que fogem da nossa compreensão. Tem coisas que fogem do nosso planejamento. Mas é nesses momentos que nós temos que fazer prova da nossa fé com Deus. E se tem uma coisa que Deus me revelou nesses dias, é que são nesses momentos em que eu e você passamos por dificuldade, que nós temos que fazer com que o nome de Jesus seja engrandecido. Sabe, é o que Jesus falou, essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do Filho de Deus seja engrandecido. Sabe, e se a gente pegar a palavra, você não vê Deus poupando ninguém. Os hebreus foram perseguidos no deserto, o mar se fechou, sabe? Daniel foi jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente. Eles não eram fiéis a Deus? Eram. Mas em todas essas histórias, Deus veio com a salvação no momento certo. Sabe? É a questão de confiar, é a questão de entender que não é no nosso tempo, é o tempo de Deus. Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. É fazer com que 2 Coríntios 2:9 seja real na nossa vida. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem eu e você tem a capacidade de sonhar, é o que Deus tem preparado para mim e para você. E essa questão é a base do conhecimento, é a base da dependência. Então, é nesses momentos em que eu e você temos que fazer prova da nossa base, da nossa fundação. Eu não quero me estender muito, só para concluir, Deus nos chama para um relacionamento firme e fiel. E esse relacionamento tem uma fundação sólida, e essa fundação é a palavra de Deus. E para que a gente entenda isso, a gente precisa transformar a nossa vida, a gente precisa renunciar, a gente precisa obedecer. E nos momentos onde a nossa fé for tentada, a gente vem e aplica a nossa fé de uma maneira corajosa e eficaz, sabe? De uma maneira fiel às Escrituras, debaixo de princípios, debaixo de valores inegociáveis. Que a gente viva a nossa fé, que a gente seja uma expressão da fé em Deus. Então que na sua casa, nesse momento, eu quero que você entenda o poder da palavra. Eu quero que você busque mais a partir dessa ministração, o poder da palavra. Conheça mais a palavra, busque mais a Deus, entenda o propósito de Deus na sua vida, entenda o que Ele espera de você. Se renuncie mais, obedeça mais. E que você seja transformado por ela. Que você seja modificado, que você seja edificado pela palavra, que você seja fortalecido pela palavra, que você aplique a sua fé no seu dia a dia, que você seja mais próximo de Jesus, que você seja uma referência do reino de Deus onde você está, que você seja mais parecido com Jesus no trato com a sua família, no trato com seus pais, no trato com a sua esposa, no trato com seus filhos, no trato com as pessoas do seu trabalho. Sabe, para terminar, a palavra de Deus, eu posso falar isso de uma maneira clara, ela foi o melhor presente para a minha vida. O reino de Deus foi um presente para mim. E eu me lembro, quando eu entendi o verdadeiro sentido da palavra, a maneira que ela transformou a minha maneira de viver a vida. Sabe, a maneira de viver o meu dia a dia. E se nós recebemos esse presente, que é a palavra de Deus, se nós recebemos esse presente, que é o reino de Deus, a eternidade, viver o resto da nossa vida com Deus, é mais do que justo e inteligente que nós traçamos o nosso propósito em cima da palavra e do reino de Deus. É mais do que justo e é mais do que inteligente. Que você não seja apenas um bom pai, que você não seja apenas um bom filho, que você não seja apenas um bom profissional, tudo isso é muito importante, mas que você seja um bom filho de Deus.
Que você seja inabalável na sua fé. Que você seja perseverante na sua fé. Independente do diagnóstico, você sabe que Deus vem com o livramento no tempo certo. E a gente vai estar cantando um louvor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me. Abraça-me, abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me.
teus braços de amor. Glória a Deus. Amém, Deus abençoe. E Vamos conversar sobre um grande perseguidor das gargantas, que é o pigarro, que é aquela tosse seca, irritante, contínua. Às vezes, em algumas pessoas, tem horário para aparecer, outras vezes não. Em algumas está acompanhado por vários sintomas, por vários sinais, por vários cúmplices. Por exemplo, aquela pessoa que foi dormir com a barriga cheia, ou que comeu muito chocolate, ou que tem alergia a camarão. na próxima. Eu tô chorando aqui que eu tô segurando, eu tô gasguei, velho. Boa noite.